o assunto agora é a 7ª edição do Balcão da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, iniciativa que será realizada este mês em Rio Preto. Sobre esse assunto, eu converso com a psicóloga Isabela Fernandes Navarrete, que atua no Departamento de Políticas para Pessoas com Deficiência aqui do município. Esse departamento é ligado à Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial de Rio Preto. Isabela, muito obrigada pela participação. Boa tarde, eu que agradeço. Vamos começar falando do balcão de empregos. Quem quiser participar, precisa ter algum tipo de cadastro prévio em algum órgão do município ou não? É só se dirigir ao dia do evento? Quem tiver oportunidade, disponibilidade de comparecer até a Secretaria da Mulher, antes do balcão é importante, porque nós já realizamos algumas orientações prévias, especialmente em relação ao laudo caracterizador da deficiência, visto que é um laudo que ele é específico do Ministério do Trabalho, então nós já orientamos nesse sentido. Quem já possui o laudo ou não tiver disponibilidade de comparecer na secretaria, antes do balcão, pode comparecer, que lá a gente vai ter uma equipe que vai estar toda lá trabalhando e assim, orientando quem não tem o laudo e vendo a possibilidade de participar dessas entrevistas. Então vamos lá para a gente falar as datas, os horários certinhos. O 7º Balcão da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência vai ocorrer no dia 9 de agosto, né? Exato. Em que horário e em que local? Essa edição vai ser no Instituto Federal, campus de São José do Rio Preto. Nós estaremos lá no período da manhã, das 8h30 até meio-dia, fazendo entrevistas exclusivamente com pessoas com deficiência. Tá certo. Quero deixar claro aqui o endereço para quem for, do Instituto Federal. Rua Dr. Eduardo Unielsen, número 420, no Jardim Congonhas. Mas antes mesmo do balcão, tem uma outra atividade justamente de orientação e que vocês estão chamando de pré-balcão PCD. Esse trabalho vai ser feito no dia 7 de agosto, também lá no Instituto Federal? Exatamente. Nós realizamos o pré-balcão com o intuito de promover orientações sobre as entrevistas. Nós também realizamos elaboração de currículo. Para quem não tem esse currículo em mãos, nós vamos fazer a elaboração dos currículos, orientar sobre as questões do laudo caracterizador da deficiência, para facilitar na hora da contratação da empresa. Porque no momento da contratação existe essa exigência, né? As empresas pedem para que a pessoa com deficiência já tenha o laudo, né, pronto, porque facilita esse processo. Tá então, certo. O pré-balcão, ele é destinado para as pessoas que precisam de uma preparação para a entrevista. E aí vocês vão estar no dia 7, no pré-balcão, em que horário ali no Instituto Federal, Isabela? Nós vamos estar das 13h30 até as 15h30. Tá certo. Quantas empresas já estão confirmadas para o 7º Balcão da Empregabilidade agora este ano? Nós já temos 15 empresas, né, que já confirmaram presença. Nós estamos fazendo, né, uma divulgação para os usuários e também para as pessoas que se interessem. 15 empresas. A gente tem, assim, várias áreas, né? Comércio, agro, saúde. Então, assim, tem uma diversidade de empresas que vão estar no balcão e vão estar disponibilizando vagas de trabalho ou fazendo um cadastro reserva. Tá? Mesmo que não esteja, naquele momento, que a vaga não esteja aberta, elas vão fazer um cadastro para as possíveis vagas que venham a surgir na empresa. E quando a gente fala dos critérios desses candidatos, Isabela, tem vagas para diferentes níveis de escolaridade, de formação, desde o fundamental até o superior? Como que é a oferta dessas vagas? Sim, nós temos vagas desde o ensino fundamental até o ensino superior. Né, varia muito da empresa, né, e do tipo de contratação que ela está procurando. Mas tem, sim, para todo tipo de formação técnica também. A gente tem visto uma crescente demanda nesse sentido, da exigência de uma formação técnica para a ocupação dessas vagas. E há também a possibilidade ali de vagas de primeiro emprego? Sim, nós temos já contratações também anteriores, né, de pessoas que foram contratadas para iniciar sua vida aí, no mercado de trabalho. No dia do balcão, como é que costuma funcionar? O candidato acaba fazendo várias entrevistas para várias empresas. Como é que é a dinâmica ali do atendimento no dia?
Bom, inicialmente a gente, né, faz a recepção ali e nós deixamos o candidato já aguardando, né? E assim, ele participa das empresas que ele tiver interesse, tá? Temos 15 empresas, mas assim, se a pessoa quiser passar em 3, ela pode passar em 3. Se ela quiser passar em todas as empresas, é possível ela passar em todas as empresas, deixar seu currículo e fazer uma entrevista breve. Quando a empresa tem interesse em fazer a contratação, ela chama em um segundo momento a pessoa na empresa para fazer uma entrevista mais prolongada. No dia do balcão, é a entrega do currículo, do laudo e para fazer uma entrevista breve. Para conhecer isso, para conhecer a pessoa, conhecer as qualificações e ter um contato direto com a pessoa que está em busca da oportunidade de trabalho. Isabela, pensando nessas 15 empresas, já dá para a gente ter uma ideia de quantas vagas estão sendo ofertadas aí nesse primeiro momento? Olha, nós não temos acesso ainda à quantidade de vagas, mesmo porque algumas empresas, apesar de não ter aberto essas vagas, elas têm interesse em fazer esse banco de currículos, porque assim, tem empresas que estão com uma necessidade muito grande de funcionários, fazer essa contratação, especialmente por conta da exigência legal agora que existe das empresas e também a fiscalização para que elas cumpram a meta, cumpram a cota de pessoas com deficiência no quadro de funcionários. Lembrando aí que essa lei que a Isabela está falando é uma lei federal que determina que empresas com 100 ou mais profissionais precisam sim reservar aí vagas para pessoas com deficiência. É um índice que varia de acordo com o número de funcionários de cada empresa, de 2% a 5%, é isso, Isabela? Exatamente, varia o número de funcionários, da empresa, vai de 2% a 5%, do quadro de funcionários, existe essa exigência. Inclusive, esse mês a gente está comemorando aí 33 anos da Lei de Inclusão, e que é uma realidade agora que existe em São José do Rio Preto, uma fiscalização nesse sentido, e a gente tem visto que isso tem sido efetivo dentro de São José do Rio Preto. Que importante. Inclusive, nesse balcão, a gente tem a presença da procuradora aqui do município, do trabalho, que vai estar lá também, acompanhando todo o processo. Que importante. Para além das cotas aí da contratação, Isabela, tem uma outra questão muito importante. Essas empresas precisam estar acessíveis a esses profissionais, né? Como é que vocês acompanham isso? Que espaço é esse de acessibilidade e inclusão essa empresa tem que oferecer? Isso varia muito, de acordo com a deficiência. Então, quando existe o interesse da empresa, o departamento também realiza uma sensibilização para acolhimento desse funcionário na empresa, no local mesmo. Mesmo para a questão das demais pessoas que vão trabalhar diretamente com a pessoa com deficiência e que muitas vezes têm alguma dúvida, em relação a como lidar com a situação, nós realizamos uma sensibilização na empresa. Então, quando existe essa disponibilidade da empresa, nosso departamento também realiza esse serviço. Isabela, você que está tão próxima desse assunto, dessa questão, qual que é a principal barreira que a pessoa com deficiência enfrenta para essa inclusão no mercado de trabalho? Às vezes é falta de formação, ou às vezes é o empregador que exige uma formação muito específica. Por que às vezes o número de vagas é alto e às vezes o número de contratações fica abaixo daquela oferta? Sim, a empresa tem que estar disponível, receptiva para fazer algumas adequações. E nós observamos, existem as empresas inclusivas, que de fato a gente percebe que existe essa disponibilidade. E tem outras empresas que ainda apresentam algum tipo de resistência em relação a algumas deficiências, Então, assim, é necessário que existe, que assim, a gente costuma dizer que a empresa que tem que se adaptar, ao funcionário, não ao contrário. Então, as empresas precisam estar abertas para que façam as adequações necessárias para que aquela pessoa que está chegando consiga desenvolver seu trabalho. Importante. Para finalizar, Isabela, eu queria que você explicasse para a gente qual que é a importância da inclusão dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também para as empresas. Qual que é a importância dessa cultura de diversidade e inclusão? O que isso traz para esse ambiente corporativo? Olha, é importante porque assim, a gente sai da questão da idealização,
Aí entra para a questão do real, né? No âmbito, trazendo um pouquinho para a questão da psicologia, isso é importante para que os demais funcionários também se ambientem e percebam e consigam trabalhar em equipe, né? Consiga trabalhar com as diferenças. E isso faz toda a diferença dentro de um local de trabalho, conseguir trabalhar com o que é diferente. Porque a gente não vai encontrar, né, o funcionário perfeito, nem a empresa perfeita. Então, assim, é necessário a compreensão, né, o equilíbrio para que eles consigam desenvolver ali um trabalho e que exista uma integração desses funcionários em relação à pessoa com deficiência. Que bacana. Isabela, muito obrigada por sua participação. Quero reforçar aqui, pessoal, as informações, então, de serviço. O pré-balcão PCD, que é aquele momento de orientação sobre os documentos e como se portar na entrevista, vai ser no dia 7 de agosto, da 1h30 da tarde até as 3h30 da tarde, no Instituto Federal. O 7º balcão da empregabilidade para pessoas com deficiência acontece no dia 9 de agosto, das 8h30 da manhã ao meio-dia, também no Instituto Federal. O endereço, já falei aqui, repito, Dr. Eduardo Nielsen, número 420, no Jardim Congonhas. Mais informações sobre essa ação vocês encontram no telefone 3222-2041 ou também 99243-1596. Se vocês quiserem mandar algum tipo de mensagem, o e-mail é emprego.pcd@riopreto.sp.gov.br. Lembrando também que a Secretaria está, inclusive, divulgando as linhas de ônibus, né, que chegam até o Instituto Federal. Se eu não me engano, é Nato Vetorazzi, o que mais, Isabela? Distrito. E o Mini Distrito.